Neste vídeo, falaremos sobre como a chegada do apóstolo Paulo a Roma, que para muita gente parece o fim da história, na verdade foi o contrário. Vamos mergulhar no que aconteceu depois do livro de Atos e descobrir como Roma não era a linha de chegada, mas sim uma incrível plataforma de lançamento para uma nova fase global da missão cristã. Sabe, essa frase, a porta aberta para o mundo, ela resume tudo, né? A presença de Paulo ali não era um ponto final. Era, na verdade, uma porta de entrada, uma via expressa para o resto do império e tudo que vinha depois. Pensa só, a capital do mundo conhecido estava prestes a se tornar o epicentro de onde a mensagem se espalharia com uma força impressionante. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: o final do livro de Atos não é uma conclusão, é uma transição. Uma transição muito estratégica, aliás. Ele marca exatamente o momento em que a missão apostólica entra numa próxima etapa, agora com um plano muito claro e uma ambição, verdadeiramente global. E essa nova fase não aconteceu por acaso, longe disso. Ela seguiu uma estratégia apostólica bem definida, com 4 partes, 4 pilares. Vamos dar uma olhada em cada um deles para entender direitinho como essa expansão foi planejada. Então, tá aí. Os 4 pilares que sustentaram a missão a partir de Roma. Cada um deles foi uma decisão pensada. A de não parar de avançar, a de escolher uma direção bem específica, a de mirar um novo público e a de agir com uma liberdade que era novidade. Bora mergulhar em cada um deles. Vamos começar com o primeiro ponto, a expansão contínua. Isso aqui não era uma ideia nova, não. Era, na verdade, um jeito de reafirmar aquele compromisso original, a ordem que Jesus deu lá em Atos 1:8, de levar a mensagem até os confins da terra. E o que eu acho incrível aqui é a mentalidade, sabe? Chegar na capital do império, isso poderia ser visto facilmente como a grande vitória, o fim do jogo. Mas para eles era só uma etapa fundamental, claro. Mas Roma era uma peça-chave no tabuleiro de um jogo muito, muito maior. E isso já engata direto no nosso segundo pilar, a direção geográfica. A missão não ia só continuar, ela ia tomar um rumo bem específico. Tinha um alvo claro no mapa, uma direção a seguir. E aqui a gente vê o tamanho da ambição, né? O objetivo de Paulo não era só Roma. Ele queria ir para o que na época eles consideravam os limites do Ocidente. O alvo concreto dele era Espanha. Isso mostra como o plano da missão era palpável e, ao mesmo tempo, extremamente audacioso. Chegamos agora no terceiro ponto, e esse aqui é uma virada de chave gigantesca: o foco gentílico. Ou seja, um foco nos não-judeus. A missão estava prestes a mudar seu público principal, e esse foi um momento decisivo, que a nossa fonte descreve com muitos detalhes. Para entender essa mudança, é só olhar para esses dois lados. De um, a gente tinha a oposição contínua dos líderes judeus em Roma, do outro, a gente via os gentios que estavam super abertos para ouvir a mensagem. Diante dessa situação, mudar o foco não foi só uma boa estratégia, foi uma decisão lógica, quase que necessária. E para fechar essa estratégia, a gente tem o quarto pilar, a proclamação livre. Isso tem a ver com um novo status que a mensagem ganhou bem no coração do império. Alguma coisa muito importante tinha mudado no jeito como o evangelho podia ser anunciado. Essa frase lá do final de Atos, com intrepidez e sem impedimento, gente, isso é muito forte. Ela está descrevendo a pregação em Roma, dizendo que acontecia abertamente, sem medo e sem ninguém para impedir. Imagina o que isso significava. Na capital do império, no centro do poder mundial, a mensagem estava sendo espalhada livremente. Ok, então quando a gente junta todas essas peças, qual a imagem que aparece? A gente começa a enxergar o cenário completo de um movimento que estava se tornando global de verdade, movido por uma estratégia muito clara e um impulso impressionante. No fim das contas, o resultado dessa estratégia foi duplo. Primeiro, a consolidação de um movimento focado nos gentios. E segundo, o que a fonte chama de progresso triunfante da palavra de Deus. Ou seja, a igreja estava se firmando com uma identidade forte e ambições globais, pronta para ir cada vez mais longe. Só que, claro, essa expansão toda, esse sucesso, trouxe junto um novo tipo de desafio. Com a missão se espalhando para fora, o foco agora precisava começar a se voltar para dentro, para os problemas que estavam surgindo de dentro do próprio movimento. E é aqui que a gente fica com aquela pulga atrás da orelha para pensar. Com a expansão externa a todo vapor, como é que a igreja primitiva lidou com a ameaça que vinha de dentro? Com os tais lobos vorazes que o próprio Paulo previu que iam aparecer para dividir o rebanho. Essa é a próxima e talvez mais complicada fase da história.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.